A dificuldade de encontrar candidatos adequados. Imagine um oceano de currículos físicos e o responsável pela contratação, o recrutador, precisar analisar currículo por currículo, fazer a triagem, né, das experiências, das habilidades. O viés inconsciente nas entrevistas também é um desafio que vem no processo de recrutamento e seleção tradicional, que é aquela entrevista feita sem técnica, né? Uma entrevista que é realizada através da intuição, de quando você se identifica, né, aparentemente com aquele candidato, e isso acaba impactando negativamente a qualidade das contratações, trazendo todo um processo muito manual, né, e que utiliza-se de recursos demasiados. Aquele tempo que o recrutador poderia estar pensando em estratégias de integração desses profissionais, em estratégias de desenvolvimento desses profissionais para dentro da organização, ele está lá, parado numa mesa, triando milhares e milhares de currículos de forma física, né? E a caixa de e-mail lotada também de currículos, de e-mails não lidos, sem assunto, tudo que dificulta e atrasa o processo de recrutamento e seleção. O processo de recrutamento e seleção tradicional, ele acaba sendo muito demorado. Então, as inovações tecnológicas que hoje o produto de recrutamento e seleção que a SafeRS promove, né, e oferece para os nossos clientes, ele trabalha com todas essas inovações aqui. A utilização da inteligência artificial, a análise de dados, a automação e a gamificação. Mas como utilizar a inteligência artificial a nosso favor, né? No processo do produto de recrutamento e seleção que a SafeRS trabalha, a inteligência artificial ela entra desde a primeira etapa. Que etapa é essa? A descrição do cargo daquela posição que a empresa contratante está abrindo. Então, a empresa contratante optou por ter um processo de recrutamento assertivo e ágil para sua empresa. Escolheu a SafeRS. É aí que os nossos especialistas sentam junto com a empresa contratante e conseguem utilizar a inteligência artificial para definir que qualidades aquele candidato precisa ter, que competências aquele candidato precisa ter, por quais experiências que ele já passou, né? Ele precisa falar inglês, ele precisa falar espanhol ou não, é uma vaga de aprendiz, uma vaga de estágio. Tudo isso a gente vai colocando esses dados dentro da inteligência artificial e ela vai modulando de uma maneira assertiva e de uma maneira atraente para aqueles candidatos. Além disso, os nossos especialistas já estudaram quais são as principais maneiras que chamam a atenção dos candidatos para que eles se interessem por aquela vaga. A análise de dados, ela vem também com um papel crucial para ajudar nas tomadas de decisão. O que é essa análise de dados, né? Nós fizemos a primeira etapa juntamente com a inteligência artificial. Realizamos a perfeita descrição daquele cargo que nós precisamos. A análise de dados do software que a SafeRS utiliza vai pegar toda aquela descrição de cargo que nós colocamos e vai fazer uma análise, vai parear com todas aquelas qualidades, competências e experiências que o candidato relatou dentro do software. Então, para se candidatar para aquela vaga, o candidato vai colocar lá tudo o que ele tem e a análise de dados do software da SafeRS vai fazer uma aderência automática. É como se ele realmente ranqueasse os candidatos mais aderentes para aquela posição dos menos aderentes. Olha só aí, nesses dois itens, o tanto de tempo que nós já economizamos. A empresa já não precisa ficar esperando o recrutador fazer toda a análise manual, toda a análise com aquele viés humano, né? Que acaba trazendo imperfeição, acaba tendendo para o erro. Nós já estamos utilizando da tecnologia de análise de dados e inteligência artificial para fazer essa aderência automática dos candidatos mais aderentes para os menos aderentes. É aí que a SafeRS vai repassar para a empresa contratante que está contratando esses candidatos quais são os candidatos que mais aderiram. E em um processo junto, SafeRS e mais empresa contratante, vamos selecionar os profissionais que, legal, vamos para a entrevista. Mas e para chamar
entrevista, né? Num processo de recrutamento tradicional, o recrutador ele precisa fazer a triagem do currículo, ok, criei, tudo legal. E agora eu vou precisar entrar em contato candidato por candidato, informando que ele evoluiu de etapa, candidato por candidato, para informar o dia e a data da entrevista com o RH. Então, só aí já foi mais um tempo que a gente não tem, né? Dentro desse mundo moderno e tão dinâmico, o tempo ele é precioso e ele também traz competitividade. As automações do nosso processo permitem que esse processo seja muito mais ágil. Então, a CFRS, juntamente com a empresa contratante, definiu, passou os candidatos de etapa, o candidato ele já vai receber em tempo real que ele está aprovado para a próxima etapa e que ele possui uma entrevista com a CFRS, que faria o papel dessa primeira entrevista, o papel da entrevista com o RH. E após serem aprovados na entrevista com o RH, o contratante da CFRS novamente tem uma posição dos profissionais mais aderentes e aqueles profissionais mais assertivos para a vaga. Sempre lembrando que as entrevistas realizadas pelos nossos especialistas, elas contam com técnicas, tá? Não são entrevistas realizadas sem técnica ou na intuição, como eu falei no começo aqui da nossa conversa. São entrevistas realizadas com a técnica de competência, né? Então, aquelas competências que já foram descritas com a utilização da inteligência artificial, elas serão avaliadas de uma maneira profissional e técnica pelos avaliadores da CFRS. E aí, passando pela entrevista com o RH, vem a próxima etapa de entrevista com a empresa contratante. Então, a empresa contratante, ela também já está livre, até esse momento, de estar preocupado com esse processo de recrutamento e seleção. Ela já pode estar pensando em estratégias para o desenvolvimento da sua empresa, em estratégias de integração dos seus colaboradores, para que eles sejam retidos, para que esses talentos sejam retidos dentro da empresa. E aí, a gente consegue utilizar também de uma inovação maravilhosa, que não é apenas divertida, mas ela também traz uma imagem super positiva para a empresa. Antigamente, ou no processo de recrutamento tradicional, utilizava-se muito das dinâmicas de grupo. Então, principalmente nas redes sociais, hoje em dia as dinâmicas elas vêm sendo vistas de uma forma muito negativa. E é aí que entra a gamificação de uma maneira tão estratégica e que contribui de uma forma tão positiva para a empresa. O candidato ele chega na gamificação, que nada mais é do que uma etapa que utiliza-se de jogos com recompensa, com competição, né? Ele sai daquele processo com um vislumbre daquela empresa. Até mesmo porque empresas como a Google e Red Bull que utilizam dessa estratégia, né? E aí eles saem com um vislumbre, saem inflamados daquele processo, daquela etapa. Porque é nesse processo dos jogos que eles conseguem mostrar aquelas habilidades ou aquelas qualidades que um processo engessado como o currículo não permite ser apresentado. A CFRS, além de conseguir unir todas essas inovações tecnológicas, consegue atender a nível nacional também. Imagine uma empresa que possui a sua matriz aqui em Medianeira, mas está contratando em Santa Helena, ou vamos pensar mais longe, em Londrina. O tempo que esse recrutador não vai economizar de não precisar sair daqui de Medianeira para ir para essas cidades. O tempo e o dinheiro também, né? E o tempo de ambas as partes, porque esse candidato também não está precisando se deslocar para a empresa, ele consegue se preparar melhor para a entrevista e participar de entrevistas de maneira online. Na CFRS a gente já utiliza dessa metodologia há um bom tempo e ela vem sendo muito importante. Por quê? Você está fazendo a entrevista como se você estivesse frente a frente com aquele candidato e ele está a quilômetros de distância de você. Você consegue realizar recrutamento para empresas de todo o Brasil, que é o que a CFRS já faz hoje, e até mesmo para empresas clientes que possuem sua matriz aqui e filiais em outras cidades. O nosso diferencial é que a gente consegue integrar todas essas tecnologias dentro do nosso processo de recrutamento e seleção. Já estamos conseguindo entregar processos com sucesso para os nossos clientes. E o principal diferencial é que, quando o cliente
opta pela SafeRS para otimizar o seu processo de recrutamento e seleção e ter mais agilidade, ele já consegue contar com esse colaborador, após todo o processo de recrutamento e seleção, com o seu admissional realizado. Ou seja, a SafeRS, juntamente com a SafeWork, já entrega esse profissional, esse talento para a empresa contratante com o exame admissional realizado. Voltando lá para a empresa que possui uma matriz em uma cidade e filiais em cidades diferentes. Imagine o RH dessa empresa precisando contratar vários talentos e realizando o agendamento dos admissionais desses profissionais em várias cidades. Hoje, com o produto da SafeRS de recrutamento e seleção, esse RH não precisa ter essa preocupação. Ele consegue se dedicar com as reais estratégias de desenvolvimento do seu negócio. É muito importante trazer também que o nosso software que nós utilizamos hoje para esse produto, ele lida com ética, transparência e em conformidade com a LGPD. Ao candidato se candidatar para as posições que ele possui interesse, ele já dá o seu aceite do tratamento dos seus dados. E todo o processo de recrutamento é feito por profissionais especializados e que atuam com essa ética e transparência. Já caminhando aqui para o final da nossa apresentação, quero deixar bem marcado para vocês aqui esse novo produto que está presente em Medianeira, que faz parte do grupo SafeWork, a SafeRS Recrutamento e Seleção. Além de fazer o recrutamento de vagas de aprendizes, estagiários e operacionais, os nossos especialistas conseguem entregar para os clientes um recrutamento perfeito de posições de gerência e supervisão. Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa transmissão, a você que acompanhou aí o nosso canal do YouTube. Fique ligado nas redes sociais do nosso grupo para ficar por dentro de todas as nossas informações. Obrigada!